Sobre o governo Lula, acho que vários ingredientes indicam que, do ponto de vista da economia, há uma continuidade do processo anterior que se inicia no governo Fernando Henrique Cardoso, de uma aposta bastante grande no agronegócio. E uma exploração bastante grande dos recursos naturais brasileiros, coisa que mostrou que não precisava não ser nenhum gênio para saber que no Brasil tem terra em abundância, sol o ano inteiro, água, recursos naturais abundantes, e com isso, evidentemente, o agronegócio foi potencializado, principalmente na exportação de commodities não processadas, o que caracteriza principalmente a exportação agrícola como produtos primários, ademais de todo o processo de exportação de minérios e assim por diante. Evidentemente que a economia cresceu, porque também se estimulou o mercado de massas, no caso, habitações populares. A construção civil hoje é um espaço na economia que tem crescido bastante, e com isso, inclusive, amenizou, atenuou, vamos dizer assim, a crise internacional, e se abateu principalmente nos Estados Unidos, na Europa, e não atingiu de forma profunda o Brasil. No que diz respeito à reforma agrária, nós não tivemos grandes avanços. Desapropriações de terras poucos recursos orçamentários para aquisições e desapropriações, assentamentos não cumprindo a meta, e quando cumprindo a meta, principalmente substituições dentro dos assentamentos e não novos assentamentos. Agora, evidentemente que há avanços no que diz respeito à luz elétrica no campo, habitação popular no campo, créditos, há melhorias, embora tenha um problema que é o endividamento bastante grande de uma parcela dos nossos assentados, fruto de um programa que foi criado no Fernando Henrique, que é um programa que não auxilia muito a agricultura, principalmente os assentamentos, que é o caso do Pronaf, mas se evoluiu e se avançou no governo Lula. Não há um processo de criminalização direta do governo brasileiro com relação ao MST, embora o Estado brasileiro continua, tal qual como antes, num processo de criminalização, não só do MST, mas dos movimentos sociais e da pobreza. E, portanto, então, em termos de reforma agrária, nós tivemos uma reforma agrária focada, pontual, com desapropriações aqui e acolá, mas nenhum processo massivo de desapropriações que alterasse a estrutura agrária brasileira. Portanto, nós continuamos com a estrutura, uma das maiores estruturas de concentração de terras do mundo, e isso continuou durante os 8 anos do governo Lula. Hoje a reforma agrária não depende mais do MST, depende de um debate da sociedade brasileira, o que a sociedade brasileira vai querer que seja feito com a terra e os recursos naturais, e o que a sociedade brasileira vai querer comer no próximo período. E se nós conseguirmos fazer esse debate, eu acho que nós recolocamos a reforma agrária com um novo significado, numa pauta nova, moderníssima para a atualidade e dentro do contexto de enfrentamento à lógica do grande capital. Por isso, a reforma agrária não se separa da luta contra a lógica do capital e contra o sistema capitalista. No meu modo de ver, nós temos que pensar para os próximos 4, 5 anos onde o MST vai estar nesse tempo de crise, de descenso da luta social e de massa, de fragmentação da classe trabalhadora em escala internacional, e nos posicionarmos sem pressa, com paciência, não querendo ter verdade absoluta para apresentar para ninguém, mas tendo evidentemente nossas verdades, nossa força, o nosso bom posicionamento para enfrentar o próximo período, que evidentemente vai ser um período de crise. Talvez não seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas daqui 4, 5 anos, ou talvez até antes, nós vamos viver um processo de crise. E a crise pode ser um bom momento para a esquerda, para os setores progressistas avançarem numa perspectiva de construir a nova sociedade. Veja, e termino com isso.
Não é que a crise em si só seja um processo de construção de novo tipo. A crise pode significar retrocessos, como historicamente já significou fascismo, nazismo e outras coisas. Mas a crise abre uma janela importante para a esquerda. Se estivermos bem posicionados, se a esquerda brasileira estiver bem posicionada, evidentemente abrir-se-á um tempo de avançar.